Bom dia a todos, então, sejam bem-vindos a mais um evento aqui do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Meu nome é Karen Prediger, eu sou procuradora, vou ficar com vocês e gostaria desde já de apresentar a nossa palestrante de hoje, que nós temos aqui a Ana Carolina Miguéis, que é procuradora do Estado do Rio de Janeiro e ela também é professora em vários cursos, é doutora e mestre em Direito Público pela UERJ, é Visiting Fellow em Harvard, Visiting Scholar em Columbia, então experiente, e o assunto não poderia deixar de ser mais interessante do que temos hoje, porque é muito de uma vivência que se tem, né? Então, ela vai tratar do papel dos servidores públicos no Estado Democrático de Direito e seus conflitos com os agentes políticos. É um tema muito pertinente à realidade dos servidores. E eu até incluí no LinkedIn um comentário, doutora Ana, porque eu acredito que muitos que estão aqui são servidores públicos de longo tempo, e a gente sempre tem aquela visão de que os servidores públicos de carreira é aquele corpo que permanece, né, e que presencia a sucessão de agentes políticos, decorrente das alternâncias no poder, das eleições a cada 4 anos, e como é importante a gente ter essa visão de Estado e que nós temos que permanentemente atender a população, né? Mesmo que mudem, que tenhamos novos projetos, novas metodologias de cada agente político com suas características. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a nossa palestrante, só pedindo a todos que deixem seus microfones fechados para não atrapalhar a fala da palestrante. E também colocando que vocês podem ir deixando suas dúvidas no chat, que à medida que elas forem ou oportunas à fala da palestrante, poderão ser colocadas por mim, ou vamos deixando mais para o final da fala da doutora Ana. Doutora Ana, muito obrigada por ter vindo, a palavra está contigo. Karen, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada, agradeço demais, assim, a maior felicidade de um doutorando ou de um recém-doutor é falar sobre a própria pesquisa de doutorado. Então é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado, enfim, discutindo um tema atual e relevante para servidores públicos, né. Então é um prazer mesmo, agradeço demais a Karen e ao Cedim, tanto pelo convite quanto pela acolhida hoje aqui. Eh, Bom, como eu já até adiantei, minha fala de hoje é fruto de um pedaço da minha tese de doutorado, é um dos capítulos da minha tese de doutorado em direito público na UERJ, e essa pesquisa vem muito também de uma vivência prática, né, assim, esse ano estão fazendo 10 anos que eu sou procuradora do Estado do Rio de Janeiro, e antes disso eu também fui procuradora de município e tal, do município de Niterói, também aqui no Rio. E a gente vê, a gente como servidor de carreira, vê essas mudanças dos ciclos políticos dentro da administração pública e vê a importância da permanência, por outro lado, de pessoas que vão mantendo uma memória institucional e um conhecimento acumulado, mas que, por outro lado, nem sempre essa relação é tão fácil assim, é preciso às vezes navegar um pouco nessa relação entre o servidor de carreira e o agente político, principalmente quem está chegando, que chega também um pouco ainda sem conhecer ninguém, então, essa relação, às vezes precisa ser um pouco azeitada ali no dia a dia para que ela possa funcionar bem. E a partir disso, a partir dessas inquietações, nasceu esse capítulo da minha tese, até muito também, fruto de um incômodo que eu sentia
com um discurso que eu considero, um pouco incompleto, digamos assim, de que, o Brasil tem um problema de descontrole fiscal e uma parte da solução desse problema é diminuir o Estado. O Estado brasileiro é enorme, tem muito servidor, tem muita gente, é um Estado paquidérmico, e isso é fruto de uma série de problemas que o Brasil vivencia, e para isso o Brasil precisa reduzir a sua máquina pública. Acho que todos nós já ouvimos, em alguma medida, esse discurso. E esse é um discurso que eu considero incompleto, porque, embora possa haver, sim, pontos aqui e ali em que há, talvez um inchaço ou qualquer expressão que a gente prefira usar, também é verdade que o Brasil possui indicadores de políticas públicas muito ruins. O Brasil, em geral, vai mal em pontuações de educação pública, né, nessas provas mundiais. O Brasil, em geral, vai mal em provas de saúde e de educação pública. O Brasil tem baixos índices de saneamento. O Brasil tem um problema de segurança pública crescente. Então, o Brasil tem uma série de problemas de política pública e que, em grande parte, a execução de políticas públicas que produzam melhores resultados para a sociedade passa por servidores públicos, passa por professores, médicos, enfermeiros, agentes de segurança, engenheiros que vão planejar, licitações, enfim, pessoas que vão acompanhar contratos administrativos. Então, simplesmente dizer que a solução para os problemas do Brasil é diminuir o Estado sempre me pareceu um discurso um pouco, eh para dar quadros do partido. Eu comecei a desenvolver, essa ideia do papel dos servidores públicos na implementação de um Estado democrático de direito. Vamos Então, prosseguir. beleza. Agora eu estou sentadinha do lado do roteador. É... Bom, gente, então a primeira conclusão a que eu cheguei na pesquisa, e que parece trivial, mas que em alguma medida contraria essa ideia, essa ideia de que é preciso reduzir a qualquer custo o Estado brasileiro, é a conclusão de que a presença de um corpo de servidores públicos profissionalizados e politicamente independentes, ou relativamente independentes, como a gente já vai ver, dentro de uma estrutura administrativa, é fundamental para a construção e para a defesa do Estado democrático de direito e para o desenvolvimento de políticas públicas de qualidade. Aquilo que a administração pública e outras ciências sociais próximas ao direito costuma chamar de capacidade estatal, que é a capacidade do Estado de desenvolver políticas públicas de qualidade. Sem servidores públicos não tem formulação de política pública, não tem execução e não tem monitoramento de política pública. Então isso é uma premissa de todo o resto que eu vou desenvolver ao longo dessa fala. E, a partir dessa premissa, minha fala então vai ser dividida em 2 grandes partes. Na primeira, eu exploro um pouco mais como que os servidores contribuem para essa implementação e promoção de valores do Estado de Direito. E na segunda parte, eu vou explorar um pouquinho mais esses dilemas de agência que surgem na administração pública, nessa interação, né, nessas relações que são travadas entre o servidor, sobretudo o servidor de carreira, e o representante político. Esse tema, né, das tensões entre burocracia e democracia, né, e representantes políticos eleitos, é um tema que é estudado na filosofia e na sociologia desde o século XIX. A gente vê isso no Max Weber, que é o pai das burocracias modernas, mas está presente também no Hegel, no Tocqueville e até em obras do ex-presidente americano Woodrow Wilson. Então, e mesmo antes, o Montesquieu já falava um pouquinho sobre isso, mas assim, aprofundando mesmo os estudos, isso surge muito no século XIX, é um tema que desde o século XIX, desde aquela época até hoje, continua sendo muito estudado e muito desenvolvido. E dentro da ideia de como os servidores públicos podem contribuir
para o Estado democrático de direito, para a promoção dessa capacidade estatal, é possível dividir essa participação dos servidores em 3 grandes blocos. Primeiro, servidores são diretamente responsáveis pela promoção de direitos e de políticas públicas. Então, servidores públicos são professores, são enfermeiros, são agentes de saúde, são médicos, são policiais, são aquela burocracia de nível de rua, que é uma expressão bastante comum na administração pública, mas que no direito é um pouco estranha, a gente acaba preferindo o servidor de linha de frente, né? Aquelas pessoas que estão ali direto, interagindo com a população. No fim do dia, são elas que desenvolvem, sim, políticas públicas e que representam essa capacidade estatal. Mesmo aquelas liberdades tidas como negativas, né, que envolvem uma intervenção menor do Estado, vão precisar da presença de servidores, por exemplo, eh, de um aparato judicial que seja capaz de garantir a efetividade de contratos e de direitos de propriedade. O mesmo direito de propriedade, que é um direito de primeira geração por natureza, vai depender em alguma medida de servidores, inclusive de um aparato judicial que possa garantir, se necessário, né, judicialmente, a manutenção, a proteção de um direito de propriedade. Então, servidores públicos estão não só nos direitos prestacionais, embora sobretudo nesses direitos, mas até mesmo em liberdades fundamentais se vê a presença deles. E além disso, servidores são também um instrumento de accountability, né, de responsividade, tem um quê democrático, porque eles, no fim das contas, são a cara do Estado, né? Muitas vezes a adesão da população ou a crítica da população a uma determinada gestão, a um determinado governo, tem muita relação com essa atuação dos servidores de linha de frente. É como a pessoa comum é tratada quando ela vai tirar um documento, como a pessoa comum é tratada quando ela precisa ir numa delegacia registrar uma ocorrência qualquer que seja, quando ela sofre um acidente, quando ela precisa de algum tipo de auxílio estatal. O tratamento que a pessoa recebe, muitas vezes, é isso que vai fazer com que aquela pessoa tenha uma maior ou uma menor adesão a valores democráticos, né. Tem um professor estrangeiro famoso, Tom Ginsburg, que ele tem uma passagem que ele diz: o cidadão comum não é um refugiado político, não é um dissidente político, alguém que vai ter um profundo apreço por valores democráticos, ontologicamente. O cidadão comum é uma pessoa que quer ir tirar um documento e ser bem tratado, quer ir, vai precisar, sei lá, teve um acidente, vai precisar chamar a polícia, quer ser bem tratado, quer ser bem recebido, quer se sentir seguro, vai interagir com a escola pública, vai interagir com o hospital público e esses servidores de linha de frente vão ser a cara do Estado, no fim dos dias. E o tratamento que as pessoas comuns recebem desses servidores, muitas das vezes, impacta o quanto que essas pessoas aderem, no fim do dia, ao Estado democrático de direito. Muitas vezes, pessoas comuns que manifestam valores antidemocráticos, estão, eh, insatisfeitas com políticas públicas, acima de tudo. "Ah, não tem saúde, não tem educação, não tem isso, não tem transporte, não", então políticas públicas também importam e no fim do dia, servidores que as executam e formulam e monitoram, também importam para que a população, tenha uma maior adesão a valores democráticos. E um terceiro aspecto dessa atuação dos servidores na proteção e, sobretudo, na manutenção do Estado democrático de direito, é que servidores públicos podem também atuar como uma espécie de linha de defesa contra representantes políticos que manifestem preferências autoritárias. A gente já na segunda parte vai ver, servidores públicos, eles cumprem ordens, mas eles também, têm algum grau de criatividade no exercício das suas funções.
E quando eles exercem a sua função, exercem essa sua discricionariedade, eles podem, obstar ou retardar ou modificar políticas públicas, de tendências autoritárias, ações autoritárias que teriam sido preferidas por representantes eleitos. Tem um trabalho até internacional de um grupo de autores, o primeiro deles se chama Michael Bauer, e aí vem um monte de gente que estuda essa relação né, de servidores públicos com movimentos de regressão democrática. E esses autores vão dizer basicamente que atores com tendências autoritárias, quando percebem que o servidor de alguma maneira, o servidor de carreira de alguma maneira está atrapalhando algum projeto autoritário, que eles podem, em troca, buscar marginalizar esses servidores. Então, olha, deixar essa pessoa ali, né, meio de lado, substituir por outra. Então, troca-se o chefe, por exemplo. Ah, esse chefe não quer fazer, a gente troca e bota outro, mais alinhado. Ou o servidor de carreira não quer fazer, a gente cria um cargo em comissão, bota pessoas alinhadas e resolve o problema. Ou mesmo essa pessoa que ocupa um cargo em comissão, mas tem uma formação mais técnica, não quer fazer, a gente exonera ela e bota outra, não tem problema. Então, a primeira atitude seria a marginalização. A segunda seria a desconsideração, que seria simplesmente não seguir as recomendações dos servidores. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, tá bom, vou fazer, pode deixar. E simplesmente as recomendações são ignoradas e a atuação administrativa acontece de alguma maneira à revelia, de recomendações, né, da parte mais técnica da administração. E, por fim, agentes com tendências autoritárias podem buscar cooptar servidores públicos de alguma maneira. Então, com aumentos, com vantagens remuneratórias de outras espécies, com melhorias de infraestrutura. Então, tem buscas, né, de cooptação. Então, olha, se você for mais simpático a mim, eu posso te dar mais recursos, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, servidores públicos, de um lado, podem buscar impedir ações de lideranças autoritárias ou ao menos reduzir essas ações de alguma maneira, mas, por outro lado, o representante político vai adotar outras estratégias em resposta a esse comportamento. Tem uma professora brasileira que se chama Gabriela Lota, que é uma referência enorme em democracia, em burocracia, e ela tem feito alguns estudos democráticos, alguns estudos empíricos bem interessantes sobre a administração pública brasileira. E ela testa empiricamente essas hipóteses de que os servidores resistem a ordens e, em troca, como que os agentes políticos respondem a isso. E ela trabalha em vários períodos da história brasileira, como que se dá essa resistência burocrática e, por outro lado, essas respostas dos agentes políticos. Então, aqui no Brasil também já existem estudos empíricos sobre isso. E um estudo recente da Gabriela Lota mostra que, por exemplo, os servidores públicos de carreira se mostram mais propensos a discordar de ordens autoritárias, a resistir a ordens autoritárias, quando eles entendem que eles têm um apoio da chefia imediata e mesmo dos colegas. Por outro lado, quando eles acham que eles estão sozinhos, os colegas não vão apoiá-lo, a chefia imediata não vai apoiá-lo, o servidor se sente mais acuado, né, e menos encorajado a discordar. Então, ela vai testando várias hipóteses e vários elementos que fazem com que o servidor se sinta mais empoderado para resistir ou mais acuado e mais propenso a simplesmente concordar. Mas essas divergências entre servidores de carreira e agentes políticos não acontecem apenas em períodos de instabilidade democrática. Mesmo em períodos de normalidade institucional, períodos de absoluta normalidade institucional,
essas divergências também acontecem e é natural que elas aconteçam, né. O agente político e o servidor de carreira são pessoas diferentes, então eles vão ter visões de mundos distintas, prioridades distintas, né. Enquanto o servidor de carreira sabe que ele vai ficar ali, o representante político tem uma preocupação eleitoral que não vai estar presente no servidor de carreira. Então até o tempo desses agentes é diferente. O agente político quer ter realizações no ciclo político. O servidor não, mas isso vai levar 8 anos para ser feito, mas vai ser muito bom, então vamos fazer. Assim, o tempo desses agentes é diferente. E as prioridades desses agentes são diferentes. O agente político vai preferir ações que tenham mais visibilidade, enquanto que o servidor, a princípio, vai, né, adotar algo que seja mais técnico, que às vezes não tem muita visibilidade, ou que o resultado é muito de longo prazo, mas que há estudos que indicam que aquilo é importante. Então, mesmo em períodos de absoluta normalidade institucional, essas divergências vão acontecer, e é normal que elas aconteçam. Nosso papel é só estudar como lidar com elas e por que que elas acontecem. E embora seja absolutamente normal e esperado que divergências surjam, não é isso que a gente aprende na faculdade de direito. Eu não sei qual é a formação da maioria de vocês aqui, acho que, por ser um evento, né, de procuradoria, eu imagino que a maioria tem formação em direito também, mas quem não tiver também uma breve explicação. Na faculdade de direito, quando a gente vai estudar sobre o funcionamento da administração, né, da administração pública, a gente estuda, a gente aprende que esse funcionamento se dá a partir da chamada teoria do órgão. Essa teoria ensina que a vontade do agente público é a vontade do Estado, né. O Estado é uma ficção jurídica, é uma pessoa jurídica, ele não tem vontade própria e, portanto, a vontade do agente é a vontade do Estado, o agente representa o Estado, o agente público. E a gente estuda isso lá em Direito Administrativo 1, em algum momento, lá pelo quinto período da graduação, e fica com isso na cabeça. E a gente, em momento algum, na formação jurídica, aprofunda esses conflitos que existem dentro da administração. Conflitos saudáveis, aqui eu não estou falando necessariamente de conflitos em situações limites, eu estou falando de discordâncias naturais que existem. A gente não estuda isso, né, a vontade do agente. Mas que agente? Mas será que todo mundo tem a mesma vontade? Todo mundo tem a mesma preferência? E como é que essa vontade se forma? Pra não que a teoria do órgão seja completamente inútil, ela tem uma utilidade, por exemplo, para fins de responsabilidade estatal, etcétera. Eu até publiquei um artigo com o meu coorientador, com o professor André Serino, sobre isso, tentando desmistificar um pouco a teoria do órgão e entender em que medida ela pode ser útil. Mas para entender o funcionamento interno da administração pública, a teoria do órgão não é suficiente. Ela tem outras utilidades, como, por exemplo, permitir a responsabilidade da administração pública perante terceiros, mas e a gente pode falar mais sobre isso na parte do debate, enfim, se alguém quiser voltar nesse ponto, a gente pode falar sobre isso no debate, não tem problema nenhum. Mas só aqui para não fazer um desvio muito grande, para a gente entender como funciona a administração pública internamente, a teoria do órgão não nos oferece resposta, a gente precisa olhar para outros lugares. E dentro das ciências sociais, 2 teorias acabam sendo mais úteis. Primeiro, a teoria da agência, que é uma teoria já bem tradicional, que surge no final dos anos 70 e a partir daí vai sendo aprimorada, e que estuda o funcionamento de organizações complexas, tanto estatais quanto privadas, grandes empresas, por exemplo. E a segunda, que é uma formação mais recente, que é a chamada teoria das instituições habitadas, que é uma teoria que se volta muito para o componente humano, né, de organizações, de pessoas jurídicas, dizendo: olha, pessoas jurídicas são formadas por pessoas, e se são formadas por pessoas, é natural que haja divergências, porque as pessoas são plurais, as pessoas têm visões de mundo diferentes.
E com isso, eu passo então para a segunda parte da minha fala, que vai explorar um pouquinho essas relações de agência dentro da administração pública, mas antes eu queria ouvir um pouquinho vocês, saber se está tudo bem, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. A doutora Ana aqui já tem alguns comentários aqui que eu vou ler. E o pessoal que quiser formular verbalmente pode levantar a mãozinha ali, né? Ah, tem aqui a observação da Alexandra Sabadim, que ela disse assim: tem alguma solução para esse comportamento político do servidor que, se não concorda com algum projeto político ou achar que o projeto não é tecnicamente viável e acaba sendo escanteado, né? O servidor não concorda e acaba sofrendo uma certa rejeição, acaba sendo preterido talvez para alguma chefia. Eu acho que é isso que a Alexandra quer dizer. E Sim, a aqui gente também perdão. tem a pergunta da Camila, que nesse sentido ela também diz assim: que medidas ou mecanismos poderiam ser implementados para evitar esse comportamento que é até um assédio moral, né? Quando há uma contrariedade aos interesses do agente político na adoção, de alguma prática. E a Alexandra também ainda observou que quando tem apoio da equipe da chefia, ela diz que concorda plenamente com o sentimento, diz que não tem nada melhor do que trabalhar com uma equipe que esteja alinhada tecnicamente, acho que dá mais segurança para o trabalho, né? E depois aqui tem a pergunta da Larissa, eu vou deixar para mais adiante, que ela está falando do tema 562 do STF. Teria que ver Ai, se tem é, relação aqui. Mas eu acho que as questões estão nessa linha, né? Não sei se na sua fala vai ter alguma proposta, vai ter alguma questão propositiva nesse sentido de o que fazer quando há esse embate, né? Do agente político, que, como tu mesma disseste, o agente político ele tem pressa, ele quer que determinada ação que consta do seu programa, muitas vezes de governo, seja implementado naquela gestão, com aquela sua linha, e o servidor ele tem com aquele caráter de permanência, ele vislumbra muitas vezes que pela técnica aquilo talvez devesse ser objeto de um estudo mais aprofundado e talvez a velocidade dele seja diferente. Eu achei muito pertinente a tua observação, porque é muito da realidade. Às vezes o servidor ele quer se resguardar com um pouco mais de técnica para aquilo ser executado de um modo que consiga ter uma permanência maior, ser um pouco melhor elaborado, mas o gestor ele tem pressa, porque ele quer que o resultado apareça ainda durante a sua gestão. E isso pode gerar um choque e até pode gerar uma certa preterição até numa chefia. Bom, alguns comentários primeiro que todos super interessantes, né, tanto os comentários escritos quanto o comentário agora da Karen, super tudo muito interessante, uma discussão muito rica mesmo, né, e, enfim, acho que a gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre isso e acho que um primeiro ponto que é importante e até e pra gente no direito isso é difícil pra caramba, é que no direito a gente opera muito com uma lógica meio binária, né, de certo e errado, e se é ruim tem que melhorar. Tem que ter a gente sempre opera na base do dever ser. Então, se não então a gente sempre quer buscar uma solução para um problema. E pelo menos esse capítulo da minha tese é um capítulo muito descritivo, assim, eu descrevo as coisas como elas são. Sem necessariamente emitir um juízo de valor de se: "Ah, mas será que isso é bom? Será que isso é ruim?". É assim, é algo e que é algo que, por exemplo, a ciência política trabalha muito dessa forma.
A ciência política ela é muito descritiva, assim, então você não vai, quando a gente pega um trabalho de ciência política para ler e vai ler sobre funcionamento dos sistemas partidários no Brasil e como é que os partidos se formam e se juntam e se fundem e a relação do fundo partidário, né, da presença de recursos públicos nas eleições, pouquíssimos trabalhos de ciência política são opinativos, de dizer isso é muito ruim, isso é imoral, isso e era assim antes de ter o fundo, ficou assim, o que mudou foi X, foi Y, foi Z. Então, outras ciências sociais, principalmente a ciência política, operam numa lógica muito mais descritiva que o direito. O mundo funciona desta forma. E o direito tem aquela coceira de intervir, né? Mas ele deveria funcionar de outra. Então, o, essas ideias que eu trago aqui são ideias eminentemente descritivas, de que Sim, é um funciona estado no da Brasil atual, arte, é um né? estado da arte, É. mas tentando dar uma opinião aqui mais não prescritiva, mas analítica, né? Tentando não só descrever, mas analisar e colocar um pouco da minha opinião pessoal aqui, e que é a minha opinião pessoal. Então, aqui não é uma ciência absoluta. Outras pessoas podem ter outras visões, mas essa interação em momentos de normalidade institucional, para mim, é absolutamente saudável. Eu não acho que devam existir mecanismos de blindagem política completa das instituições, porque a política, no fim do dia, é a democracia. A população foi lá e elegeu um determinado projeto. Claro que em momentos de instabilidade democrática, momentos de regressão democrática, lideranças com tendências autoritárias, e baixos níveis de comprometimento com valores do Estado Democrático de Direito, a coisa fica um pouco mais complexa. Aí o direito tem um papel de intervir um pouco mais para proteger as instituições do Estado Democrático de Direito, né? Naquela ideia de democracia defensiva, que a democracia também deve se defender. Mas em períodos de normalidade institucional, um agente público que tenha uma preferência, que tenha uma plataforma, que tenha uma preocupação desse tempo do ciclo político, essas interações, para mim, são absolutamente saudáveis. E dessas divergências surge, no final das contas, uma síntese possível. Porque, voltando ainda na história do tempo, até como um exemplo, o agente político tem pressa, o servidor não necessariamente quer realizar estudos, etc. Mas será que sem esse input do agente político de não, vamos fazer, vai sair, será que sairia sem esse input do agente político? Mas, por outro lado, sem o servidor dizendo: "Calma, precisamos de mais informações", será que também não sairia muito apressado? Então, talvez esse embate entre ambos, entre as preferências de ambos, leve a uma espécie de meio termo, de: "Olha, tem que sair, mas precisamos de um pouco mais de técnica". Então, esses embates, para mim, são absolutamente saudáveis, num ambiente de normalidade institucional e de respeito a um mínimo civilizatório. Até, deixa É, eu só te interromper, Ana, nessa linha de saber que o gestor, né? Eu, por exemplo, tenho muito tempo de serviço público, né? Ah, assim como vários dos meus colegas também, outros já têm menos tempo. Mas isso chega um momento que te dá segurança, tu já viu essa pressa tantas vezes, e às vezes a posição de retranca dos servidores tantas vezes, que para chegar no meio termo, várias vezes eu respondi assim: olha, a resposta rápida, eu já te digo agora, é não. Mas se eu tiver mais uns 2 ou 3 dias para emitir a minha manifestação jurídica sobre esse projeto, quem sabe vem um talvez ou algo propositivo. Então, que é para tentar compor e tentar dizer para o gestor assim: olha, eu quero colaborar, talvez eu não seja tão rápida quanto tu deseje, mas tu der um pouquinho do meu tempo. Me der um pouquinho mais de tempo, que talvez não seja todo o tempo que eu gostaria, mas só um pouquinho mais, eu consigo te trazer uma solução mais concertada, né?
Eu acho que a exatamente. gente tem que ir aprendendo, enquanto servidor, a ter esse meio termo e dar uma segurança até para o gestor, porque às vezes ele acha que o servidor pode estar jogando contra, né? E não é isso, né? A gente está a favor da população para que ela receba algo melhor, né? E, Ou no, pelo fi- menos e, e deveria nós ser assim, né? E às vezes até mesmo protegendo o gestor dele mesmo, né? De dizer, olha, amanhã Exatamente. Às vezes ele o não tem a órgão de noção de controle que é, a vai vir em cima de pressa você. dele, a gente já viu muitos gestores com pressa e sabe já onde isso pode dar. E conhece os órgãos de controle, o modus operandi deles, e às vezes a gente quer fazer as coisas de um jeito que vai resguardar o gestor e fazer com que aquela política pública seja colocada na rua, né? Eu acho que é Exatamente. nesse sentido, né? Ou às vezes até uma questão de velocidade, de dar dois passos, de dar um passo atrás para dar dois à frente, dizendo, olha, se vocês publicarem esse edital do jeito que ele está, amanhã vai sair uma determinação do TCE suspendendo o Cinedi, e a licitação não vai acontecer. Se a gente tiver aqui mais umas semaninhas para melhorar esse projeto, melhorar esse edital, a licitação pode acontecer. Então a gente mas muitas vezes, no final das contas, está permitindo que aquela política pública aconteça, está protegendo o gestor dele mesmo, né, dizer: "Olha, amanhã é o seu CPF que responde, não é o meu", sabe. Então, eu estou tentando aqui fazer o melhor possível para a população, claro, e também até para o senhor ou para a senhora. Então, mas eu acho que realmente que em ambientes de respeito democrático, esses embates são saudáveis e são democráticos no fim das contas. A pessoa que ganha a eleição deve ter o direito de implementar a sua plataforma política, claro, dentro dos limites jurídicos, mas observado o ordenamento, faz parte da democracia que aquela plataforma seja implementada. Exatamente, talvez até o servidor que não tenha sido eleitor daquele gestor político, ele precisa estar consciente que, bom, a maioria da população escolheu esse projeto. Então, em que medida eu posso ajudar que ele seja construído da forma mais correta possível e melhor para a população, ainda que eu pessoalmente não concorde, né? Eu acho Exatamente, que ainda que eu o preferisse outra servidor coisa. também tem que saber que às vezes não está em jogo ali a sua posição política. E é uma ciência ir aprendendo a separar um pouco essas coisas e saber do seu papel, né? O seu papel é atender a população que escolheu, na sua maioria, aquele projeto, aquelas ações, aquelas políticas públicas implementadas segundo aquele método do gestor que está hoje no poder, né? Exatamente. Eu dei uma aula recentemente sobre serviços públicos, e aí eu estava falando, só muito rápido, antes da gente retornar, só um exemplo muito rápido. Eu estava falando sobre as diferentes formas de prestação de serviços públicos. E aí eu estava dizendo que existe um cardápio jurídico para que serviços públicos sejam prestados. A administração pode prestar diretamente, por exemplo, a gestão de uma escola, direto pela Secretaria de Educação. A administração pode criar uma autarquia, né, numa descentralização. A administração pode fazer um contrato de concessão, uma PPP, ou pode ainda fazer uma outorga social, por exemplo, para uma organização social. Todos esses todos esses instrumentos, toda essa caixa de ferramentas de prestação de serviços públicos é juridicamente válida. Existem leis que regulam como deve ser feito, inclusive em relação às organizações sociais, tem até decisão do Supremo considerando constitucional. Então, observados os limites da legislação, cabe ao gestor escolher qual é o cardápio, qual forma do cardápio, qual prato do cardápio eles vão escolher. Ah, o servidor pode dizer: "Ah, mas eu não gosto de OS", ou "Eu não gosto de contrato", ou "Eu não gosto de prestação direta", "Eu não gosto de qualquer um deles". Mas se tem uma lei que cria, se a lei foi declarada constitucional, se os limites dessa lei forem observados, cabe ao servidor garantir que esses limites legais sejam observados. Então, vai ter que ter prestação de contas, vai ter que ter chamamento público, vai ter que ter
não vai poder ter taxa de administração, enfim, tem limites da lei, mas dentro desses limites, e que cabe ao servidor zelar para que sejam cumpridos, a escolha é do gestor, e isso faz parte da democracia, que seja possível escolher dentro dos limites legais modelos diferentes. Então, claro que deve haver proteções de, por exemplo, assédio moral, pessoas que eu vi que tem um comentário sobre isso, né, pessoas que sofrem pressões indevidas ou que são desrespeitadas, etcétera, mas, por a simples troca de chefia, quando troca uma gestão, em alguma medida faz parte da da democracia, assim, a gente também tem que conviver com isso. O ideal tecnocrático, né, o governo tecnocrático também não é a resposta para os nossos problemas de legitimidade, assim. Mas, pode passar para a segunda parte, mais algum comentário, mais alguma dúvida? Acho que vamos adiante, porque tem manifestações favoráveis, teve palminhas, mas eu acho que aqui a questão do tempo do servidor, o tempo da liderança política, também o pessoal gostou e disse que viu na prefeitura que quando que os projetos bem-sucedidos que alinhavavam as duas realidades, o tempo do político e o tempo do técnico, embora nem sempre coincidissem com as convicções da Cândida aqui que falou, ela viu que isso gerava bons frutos, né? E aqui um outro comentário, talvez para tu ires respondendo depois, do Jorge. A estabilidade, vista comumente pela sociedade como negativa, como um privilégio, não é importante e fundamental instrumento nesses conflitos? Não parece, a partir das nossas experiências, que não fazemos o melhor uso desse princípio que visa garantir o atendimento do interesse público e proteger os administrados? Eu acho que sobre isso tu escolhe se tu quer ir desenrolando isso ao longo ou mais adiante, mas só para te trazer o que o pessoal está questionando. Acho que o comentário do Jorge, a pergunta do Jorge, é perfeita para inaugurar essa segunda parte, porque eu vou falar de estabilidade, eu vou falar desses dilemas. Então, eu vou usar a pergunta dele de gancho para passar aqui para a segunda parte. Ao longo da exposição, eu vou falar disso. E aí, se ficar mais algum comentário, se a gente quiser discutir um pouco mais isso, a gente também pode voltar. Mas eu acho que é o gancho ideal, porque eu entro nessa parte. Claro que sim, o que eu estou trazendo aqui é uma versão bem diminuída. Eu tenho um outro capítulo da tese que eu falo só de regime de servidor, e aí tem, sei lá, 10 páginas discutindo estabilidade, mas, falando de uma forma bem sintética e compatível com o tempo que de todos nós aqui, eu vou entrar nisso. Mas antes da gente discutir, especificamente a questão do regime jurídico dos servidores públicos, e eu prometo, Jorge, que a gente vai chegar nesse ponto, eu vou dar um passinho atrás para poder explicar, para poder falar um pouquinho sobre como que organizações complexas operam. E aqui, tanto o Estado quanto uma grande empresa tem essa mesma peculiaridade. Qualquer organização grande, né, que tem muita gente, muitas missões, muito orçamento, é, é absolutamente impossível que uma única pessoa tome todas as decisões, execute tudo que vai ser feito. É natural que existam pessoas que são contratadas para executar determinada tarefa em nome de uma autoridade que toma decisões, né? Se numa empresa vai ser o diretor tomando uma decisão, e depois o gerente, e depois o coordenador, e depois o membro da equipe, no Estado vai ter o governador ou o prefeito, e depois o secretário, e depois o subsecretário, e depois o superintendente, depois o gerente, e depois o membro de equipe também. Então, nesse ponto, tanto o Estado quanto organizações empresariais acabam sendo parecidos, no sentido de que existe uma cadeia de comando, pessoas que tomam decisões e pessoas que executam decisões. Isso, na teoria da agência e na administração, na administração de modo geral, tanto de empresas quanto pública,
Isso é chamado de isso é uma relação de agência. É uma relação em que existe um principal, que é a pessoa que toma decisões, que tem a autoridade, que dá ordens no fim do dia, e existe o agente, que é aquele que executa a ordem. Então, é uma relação de agente principal. O principal é o quem toma a decisão, agente é quem executa. Na administração pública, por exemplo, o secretário seria um principal e o membro de equipe seria o agente. Claro que isso vai ter toda uma cadeia, mas o principal é quem toma a decisão e agente é quem executa. E essas relações de agência, essas relações em que há uma cadeia hierárquica, costumam gerar uma série de problemas que vão ser estudados na literatura como problemas ou dilemas de agência. Primeiro, essas relações hierárquicas são marcadas por uma assimetria de informações. O agente, né, aquele que executa, costuma ter mais informações sobre o dia a dia, sobre como que aquela operação funciona, do que o principal. Então, o principal diz: olha, eu quero isso aqui feito em um dia. A gente fala: querido, não dá. Assim, eu tenho que levantar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que isso, aqui, né? Então, há uma assimetria de informações em que o agente costuma ter mais informação sobre a operação, sobre o dia a dia. Enquanto que o principal costuma ter mais informações sobre o todo. Informações orçamentárias, informações sobre outros projetos de outros órgãos. Então, há aí essa distinção de conhecimento. Além disso, existe uma incompatibilidade de interesses, né? Em geral, cada parte dessa relação quer uma coisa diferente, né? Na administração pública, o principal está preocupado com o ciclo político e o servidor está preocupado com outras coisas, desde preocupado com fazer bem o seu trabalho, até preocupações mais mundanas e que muitas vezes povoam o imaginário popular do servidor preguiçoso, que não quer fazer nada, que quer ir embora para casa. Então, talvez isso tudo esteja no caldo dessa relação. O servidor está preocupado em realizar bem o seu trabalho, mas talvez ele também queira ir mais cedo para casa hoje, porque, sei lá, ele não está se sentindo bem, porque é aniversário do filho, ele quer ficar com o filho. Então, as pessoas também têm os seus próprios interesses naquela relação e que muitas vezes estão desalinhados. Assim, na maior parte das vezes, o servidor de carreira não poderia estar se importando menos com o ciclo político. Tipo, assim, eu não tô nem aí se esse cara vai conseguir realizar o projeto dele em 4 anos. Ou eu tô aí de uma forma difusa, como um eleitor, como um cidadão, mas, em geral, o comprometimento com aquela plataforma política por parte do principal vai ser muito maior, porque é o mandato dele que vai ser avaliado nas urnas. Então, há aí esse desalinhamento de interesses. Além disso, eles vão ter diversos níveis diferentes de propensão a risco. É o que a gente estava falando mais cedo, né? Que o agente político muitas vezes se joga, cara, não, a gente vai fazer, a gente vai acontecer. E o agente, em geral, é mais cauteloso. Mas olha, isso aqui pode dar problema, o órgão de controle, no passado, alguém que sentou aí nessa cadeira teve problema, você não estava aqui, mas eu estava, eu vi que isso já deu problema no passado. Então, em geral, o agente é mais cauteloso do que o principal. E além disso, todas as pessoas do mundo, inclusive agentes e principais, vão ter uma racionalidade limitada, né? As pessoas têm um tempo limitado para processar informações, as pessoas têm conhecimentos limitados. Então, se alguém me botar aqui na minha frente um projeto de engenharia, sei lá, não sei, vai cair essa ponte, doutora? Não sei, talvez, chama o engenheiro. Então, as pessoas têm conhecimentos limitados, as pessoas têm preferências e é natural que elas se inclinem mais para as preferências delas. Então, aquele projeto que você gosta, você olha com olhos mais carinhosos do que aquele que você não gosta, e é natural que isso aconteça também. Então, todos esses problemas de agência vão formar as relações que acontecem entre agentes e principais. E dentro da administração pública, existem ainda outras peculiaridades que são relevantes de comentar, que é primeiro a existência de uma múltipla cadeia
de agentes e principais, né, com um principal final, que é a população. Se a gente pensa na administração pública, o chefe do poder executivo, que seria entre aspas, o CEO, o diretor-presidente do município ou do estado, essa pessoa foi eleita. Essa pessoa é agente da população. A população é o principal, né? Os eleitores são o principal desse agente. Então, há no fim do dia, na administração pública, um principal difuso que não existe numa organização empresarial. Assim, você pode até dizer, mas tem os acionistas, mas é mais difuso. Por quê? E aí eu passo para a segunda peculiaridade. Na administração pública existe uma multiplicidade de objetivos. É diferente de uma empresa. Uma empresa, o objetivo principal é dar lucro. Pode até haver iniciativas de ESG, sustentabilidade, preocupação social, mas no fim do dia a empresa quer dar lucro. Já o Estado, ele tem. E aqui, mais uma vez, isso é descritivo, tá? Isso não é bom, não é ruim, é só o que é. Ao passo que o Estado tem vários objetivos para atender ao mesmo tempo. Ele tem que garantir saúde, educação, conservação urbana, iluminação, infraestrutura, tem que gerir a fazenda, a dívida ativa, enfim, tem um monte de objetivo para ser executado. E um principal meio difuso, que é a população, que também quer coisas diferentes e tem prioridades diferentes. Então, essas relações acabam sendo ainda mais complexas. E a terceira peculiaridade dessas relações de agência na administração pública, e que se encaixa bastante com a pergunta do Jorge, que eu começo a voltar a ela, é uma maior rigidez do desenho institucional da função pública, né, dos servidores públicos. Numa empresa, tirando pouquíssimos casos, como as gestantes, por exemplo, não existe estabilidade. Trocou a gestão, pode trocar todo mundo. Na administração pública, a, a gestão de pessoas funciona de forma diferente. E é claro que isso vai afetar uma relação de agente principal. Quando o agente tem estabilidade, o agente é mais empoderado para discordar. Isso não significa que ele não possa sofrer outras retaliações. A gente até aqui já falou sobre isso, preterição para cargo de chefia, e a gente vai voltar nisso também mais à frente, mas essa rigidez institucional do desenho da função pública muda as relações de agente principal na administração pública, porque dá mais capacidade de resistência burocrática para o servidor de carreira. E aí, e isso é absolutamente descritivo, mas aí, então, entrando um pouco em análise, aqui novamente falando da minha opinião pessoal. Existe também esse discurso, até que o Jorge falou, de que a estabilidade é ruim, estabilidade tem que acabar, só serve para a pessoa não aparecer para trabalhar ou qualquer coisa desse tipo. Mas a estabilidade é um importante instrumento de proteção democrática. A partir do momento em que a estabilidade empodera o servidor, ela pode funcionar como um mecanismo de resistência a lideranças autoritárias, resistência a ordens manifestamente ilegais. Porque o servidor vai ponderar: olha, eu não vou ser demitido, eu posso até ser preterido num cargo de chefia, eu posso até ser removido de ofício, mas eu posso até ser relotado ex ofício, mas demitido vai ser um pouquinho mais difícil. Então, a estabilidade tem sim um papel na proteção democrática. Só que, e isso também é algo que o direito tem muita dificuldade de lidar, né, que é o fato de que não existe nenhum desenho institucional absolutamente perfeito, que não tenha bom e ruim, vantagens e desvantagens. Né? Em outras áreas, na economia, por exemplo, é super bem aceito, né, que existem trade-offs, né, que eu sei que a relação é uma relação de custo-benefício. Ganha-se aqui, perde-se ali. No direito, a gente, como tem essa obsessão pelo dever ser, a gente acha que deveria existir um mecanismo perfeito.
Só que qualquer desenho institucional vai ter vantagens e desvantagens, e com a estabilidade não é diferente. A estabilidade tem a grande vantagem de trazer essa proteção para os servidores, e isso pode ser um importante instrumento de defesa do Estado Democrático de Direito, mas a estabilidade tem também as suas desvantagens, porque ela dificulta o desligamento de pessoas com baixo, né, comprometimento com o trabalho, ela dificulta, e aí não só a estabilidade, mas sobretudo outros instrumentos próprios da função pública, promoção por antiguidade, adicional de tempo de serviço. Esses instrumentos dificultam que pessoas que trabalham bem sejam recompensadas, porque a remuneração é fixada por lei, porque não dá para dar um aumento. A pessoa que tem um baixo comprometimento vai ser promovida por antiguidade, vai ter adicional por tempo de serviço, no caso de carreiras que tem essa previsão. Então, a estabilidade e todo o desenho da função pública, a forma de promoção, a forma de composição remuneratória, tudo isso vai ter também desvantagem. E não existe desenho institucional perfeito. Então vamos acabar com a estabilidade. Outros problemas vão surgir. Por exemplo, num lugar hipotético em que não haja estabilidade. Se a cultura institucional permanece a mesma, não adianta nada acabar com a estabilidade. A gente vê isso, por exemplo, em empresas estatais. Os empregados públicos não têm estabilidade, mas, na prática, quantas empresas estatais efetivamente demitem? Na prática, existem diversas empresas estatais em que existe uma cultura de estabilidade, de não demitir. Então, acabar com a estabilidade no papel, e aí eu ainda nem entrei de se é bom ou se é ruim, eu estou só falando de efetividade. Acabar com a estabilidade no papel pode sequer ser efetivo do ponto de vista prático se a cultura institucional não mudar. E, além disso, acabar com a estabilidade pode gerar um flanco na proteção do Estado Democrático de Direito. Numa sociedade que tenha altos níveis de comprometimento democrático, isso pode não ser problemático, mas numa sociedade que tenha uma democracia mais jovem, uma democracia mais instável, um simples fim de estabilidade pode gerar uma desproteção do Estado de Direito. E aí, só para falar um pouquinho de prescrição, o que eu defendo na tese de doutorado, que aliás vai sair até como livro, acho que mês que vem já. O que eu defendo pessoalmente, que a estabilidade é uma proteção importante no Estado de Direito e que as desvantagens dela podem ser mitigadas com outros instrumentos, como, por exemplo, a avaliação de desempenho, que já existe na Constituição, basta editar a lei complementar, que já tem previsão constitucional. Então, eu pessoalmente defendo que existem mecanismos mais eficientes de gestão de pessoas na administração pública do que simplesmente extinguir a estabilidade, como, por exemplo, a instituição da avaliação de desempenho como forma de perda do cargo, né? Já existem avaliações de desempenho para fins de gratificação e tal, mas como forma de perda do cargo, na regulamentação de uma hipótese que já está na Constituição. Então, a minha visão é que seria um bom começo. Nem que seja, e essa não é nenhuma posição categórica, do tipo, então nunca vamos acabar com a estabilidade. Não, olha, hoje, se o Brasil sequer regulamentou a avaliação de desempenho, se o Brasil sequer deu um passo, como é que quer dar 5? Então, no limite, a regulamentação da avaliação de desempenho pode até servir como, no futuro, para ter dados para uma eventual reforma mais aprofundada, mas sem regulamentar a avaliação de desempenho não dá para pensar em algo mais drástico, porque sequer tem dado disponível. Então, a proposta que eu faço é de regulamentação de dispositivos constitucionais que já existem, nem que seja como um primeiro passo. E para fins de coleta de dados, nem que seja para que lá na frente, a médio prazo, se tome uma decisão mais bem informada.
Mas Aqui até a propósito disso, eu até ia fazer uma pergunta, mas a Fabiana, de Espírito Santo, fez aqui uma colocação. Uma maneira eficiente de mitigar seria implantar uma gestão de RH eficiente, que na grande parte da administração pública não tem. E eu ia te fazer uma pergunta bem nesse sentido, porque eu acho sensacional a ferramenta da avaliação de desempenho, mas o que eu tenho visto na prática, não, e não estou me restringindo só à instituição onde eu trabalho, eu já trabalhei em outros lugares e convivo com gente dos mais variados órgãos públicos e instituições, e a gente vê o seguinte, que tem um grande dilema, às vezes é uma medida impopular para uma grande massa de servidores. Os servidores vão ter as suas organizações que vão lutar muitas vezes contra isso, achando que vai vir algum corte, algum tipo de arroxo, algum tipo de perseguição que vai virar institucionalizada. Existe um pouco essa fantasia de que uma avaliação de desempenho não vai ser técnica, né? E como a Fábio disse, às vezes a gente não tem nem uma gestão de RH eficiente, né? A gente tem situações em que até a organização de progressão funcional, uma organização para melhor qualificação de servidores, nem todos os servidores têm o que a gente está tendo hoje aqui, né? Uma aula aberta para todos, com uma pessoa extremamente qualificada e que veio nos dar aula sobre isso, né? Então, às vezes não se tem qualificação, às vezes se tem baixos salários. Se a gente pensar o Brasil como um todo, nós temos alguns núcleos onde as pessoas são melhores remuneradas no serviço público, mas isso não é uma realidade. Por exemplo, nos mais de 5 mil municípios, se a gente pensar no município, né? Enfim, tem toda uma outra questão de RH que é complexa, e quando o agente político, no caso, um prefeito ou um governador, ele designa alguém como secretário de administração, que deveria gerenciar toda essa política com os servidores. É uma temática que às vezes dá muito trabalho, precisa muita técnica e, ao mesmo tempo, não dá muitos louros para uma carreira política para a pessoa que foi designada, né? Eu não sei se tu vês isso da mesma forma. É, eu acho que tem uma equação difícil, porque nem sempre esse cargo de secretário da administração, ele é diferente, por exemplo, de algum gestor político ser designado como secretário da Fazenda, né, que tem toda uma visibilidade, ou alguém que vai trabalhar com obras, né? Não tem uma complexidade aí, será? não, com certeza, tem, só a fala de vocês agora também já daria outro outro ponto. Mas eu vou tentar reagir tanto à fala da Karen quanto a alguns comentários que eu vi aqui aparecendo, que primeiro, que são os possíveis riscos de uma avaliação de desempenho. É que o Isso pessoal aqui está colocando, a é, Alexandra, a sim, Marina, estão todos com medo dessa avaliação sim. de desempenho para demitir alguém que o gestor político não quer. Isso até retorna à ideia do trade-off, a ideia de custo e benefício e de que inexiste, né, não existe um desenho institucional que não tenha desvantagem. Não tem. Todos vão ter desvantagem, todos vão ter risco. Quando a gente mapeia esses riscos, não é para gerar uma paralisia do tipo: "Ah, então não vou fazer nada". Não é para apavorar, mas sim para buscar formas de mitigá-los. Não resolvê-los por completo, porque isso não existe, mas mitigá-los. Então, minha avaliação de desempenho tem todos esses riscos que vocês falaram. Por exemplo, de ser usada como um instrumento de perseguição, de ser feita para inglês ver, todo mundo tira 10, isso também é bem comum. Eh, Até porque na administração pública as pessoas vão ficar ali por muitos anos, então às vezes não querem a pessoa não quer se indispor, fala: "Pô, como é que eu vou avaliar esse cara? Tem mais
35 anos do lado dele, como é que eu vou dizer que ele é ruim? Tipo, então existe até um certo constrangimento, né, por essa permanência de se avaliar mal. Existe corporativismo, dizer, não, vamos todo mundo dar 10 para todo mundo, principalmente nessas avaliações para gratificação. Existe corporativismo de, ó, todo mundo vai ganhar 10, todo mundo vai ter lá a gratificação máxima e todo mundo fica feliz. Existe, como eu disse, risco de perseguição, então tem vários riscos sim. Só que um desenho institucional mais bem feito pode mitigar esses riscos. Por exemplo, como é que se mitiga risco de perseguição? Com uma avaliação de desempenho que seja principalmente objetiva. Não dá para objetivizar demais, porque senão vira uma coisa que a gente brinca que é o efeito CAPES. CAPES é o órgão que avalia os programas de pós-graduação e que a avaliação é super objetiva, e aí as pessoas cumprem aquilo estritamente objetivo e muitas vezes você vai pegar o conteúdo, sei lá. Numérico. É. Então, uma avaliação muito objetiva gera o que a gente brinca lá no PPGD da UERJ, que é o efeito CAPES, mas uma avaliação mais objetivada possível. Então, vamos ver quantos dias essa pessoa faltou, vamos ver se ela chegou atrasada, vamos ver se ela saiu mais cedo, frequência em cursos de capacitação. E, claro, vai ter que ter um percentual subjetivo, mas talvez não o suficiente para que alguém seja desligado. Talvez o suficiente para que isso impacte numa gratificação, mas não para que a pessoa seja desligada. Né? A nota de corte para fins de desligamento pode ser pautada só em questões objetivas, tipo, foi trabalhar, não foi trabalhar, chegou na hora, não chegou na hora, entrega as tarefas que são propostas. Tipo, hoje em dia, com informatização, dá para ver, né, como é que está a caixa de entrada da pessoa, se ela acumula processo, se está tudo em dia. Dentro do direito, existem critérios objetivos, tipo perda de prazo, falta em audiência, tipo, a pessoa não apareceu numa audiência, a pessoa perdeu um prazo, tipo, isso dentro do direito, né? Então, existem mensurações objetivas que diminuem um pouco essa politização da avaliação de desempenho. Mas sim, é um risco e esse risco precisa ser mapeado. Na administração brasileira, algo que é muito, muito comum é a avaliação para inglês ver, que todo mundo tira 10, todo mundo fica muito feliz, isso é bem comum, né? Até na cultura brasileira, né? A gente não tem uma cultura de conflito direto, então até culturalmente para a gente é difícil dar nota baixa. Então, mas esse, sem dúvida, é um ponto a ser, é um ponto que precisa, né, de bastante atenção. Outra coisa, agora eu já me perdi, a Karen falou tanta coisa legal que eu queria reagir, eu devia ter anotado. Eu achei que eu fosse lembrar de tudo, mas aí como eu ia Também me falando, eu vou perdi, eu fui no calor do momento, assim, na é, vivência. me perdi. Tinha um negócio que você falou que foi muito Não, interessante, eu queria muito era a reagir, questão mas enfim. do gestor, não sei se era sobre isso, do gestor público, porque não é o cargo para ser gestor dessa área, um Ah, grande sim, RH, que uma não. secretaria de administração, tem que ter muita Sim, expertise, mas que não não. é aquele cargo almejado, não é a mesma coisa que ser um secretário de educação, da fazenda. Sim. Não traz a mesma visibilidade, né? Então é difícil. E Exato, não esse é vai um entregar trabalho. obra. Exato, e esse é um trabalho muito invisível, né, de criar uma carreira, estruturar uma carreira, principalmente essas carreiras internas da administração pública, né, especialista em gestão pública, aquela, as carreiras de APPGG, analista de políticas públicas e gestão governamental, é uma carreira extremamente importante para capacitar a administração, mas é uma carreira que para a população em geral é invisível. A população não vê, não interage com essas pessoas, porque elas são servidoras internas, né? Elas não são de linha de frente. Então a população não vê que essas pessoas existem e não vê a importância delas, embora a importância delas seja fundamental para uma boa administração. Então é isso, é um trabalho muito invisível. E um outro ponto que a Karen falou, que agora eu me lembrei que eu também queria reagir, é essa questão remuneratória, que esse também é outro espantalho da cultura popular sobre o servidor público, né? Que é o servidor marajá.
a pessoa que ganha muito Ninguém dinheiro. sabe quanto a gente desconta no contra-cheque para imposto de renda, para previdência. E não só isso, isso é verdade também, mas não só isso, assim, numericamente, o IPEA, que é uma autarquia federal que é ligada à pesquisa, que produz, dados incríveis, embora eles sejam uma autarquia federal, eles têm uma autonomia, científica enorme. Então, o IPEA produz um documento que é o Atlas do Estado Brasileiro, que ele faz uma radiografia mesmo do que é o Estado no Brasil, e a média remuneratória nos municípios, e pensando que são mais de 5.000, então as realidades são muito diferentes, né. A média remuneratória nos municípios não chega a R$ 3.000. A média remuneratória nos estados gira em torno de R$ 5.000. E se você soma servidores municipais e estaduais, eles são 90% do funcionalismo. 90% do funcionalismo público tem remunerações médias de R$ 3.000 e R$ 5.000. Assim, essas pessoas não são marajás. Dentro dos municípios, as carreiras mais numerosas são professor e agente de saúde. E nos estados, professor, agente de saúde e agente de segurança, incluindo civis e militares, né, polícia civil e PM e bombeiro. E as outras carreiras de segurança que são menores, policiais penais, etc. É, essas não são as carreiras mais bem remuneradas do Estado. Nenhuma delas são as carreiras mais bem remuneradas do Estado. Então, existem dentro da administração pública ilhas de excelência, de carreiras mais bem remuneradas, e é aquilo que é um problema econômico, né, chamado de rentismo, que é a pessoa que busca oferir mais renda. Então, o objetivo é renda maior. Então, é claro que isso existe em determinadas carreiras na administração pública e até fora da administração pública, nos outros poderes também a gente vê esses comportamentos, até porque as médias remuneratórias no legislativo e no judiciário são bem mais elevadas do que no executivo. Então, é claro que existem carreiras bem remuneradas, é claro que existem comportamentos rentistas, mas isso não é a média da administração pública. Aquelas reportagens que tem da carreira Marajá, que fulano de tal ganhou R$ 200.000 no último mês. Sim, isso é quase uma gincana com o professor que está ali na ponta, tentando dar aula numa escola, muitas vezes sem infraestrutura adequada. Então, não é a realidade do servidor público brasileiro uma alta remuneração. Inclusive, tem carreiras como, por exemplo, a educação pública, em que a média salarial no setor público é mais baixa do que no setor privado. Educação é um exemplo. Sim. Até Então, aqui no município de Porto Alegre é diferenciado. Mas só para não perder o comentário sobre a questão da avaliação de desempenho, alguns ali comentaram, como a Alexandra, disse assim que não é medo de demissão, mas do risco de implantar o instrumento de uma forma errada, que prejudique mais do que melhore o desenvolvimento do serviço. Enquanto a avaliação de desempenho já vem sendo implantada de forma precária, servidores não comprometidos continuam permanecendo na instituição. E aí a Camila comentou que a avaliação de desempenho, eu acredito que deveria servir para pautar a atuação do gestor da equipe na busca de novas práticas a serem adotadas nos setores, bem como para alinhar as condutas dos servidores, né? Eu acho que ela vê como algo mais global, pelo visto, né? Mais para o gestor entender em que pontos que ele deve agir como gestor. E a Alexandra complementou assim: essa cultura de não olhar para os pontos negativos nos impede de avançar para melhorias. Costumamos ver os erros, críticas como algo negativo e não como uma possibilidade de melhoria. Termina tudo na culpabilização ao invés de usarmos a situação para melhorar. E aí vem o Paulo Fernandes, que diz assim: às vezes o problema começa na avaliação do estágio probatório. Ó, é que é outro, dando- tá bem é outro polêmico ponto, aí o teu assunto né? hoje. Não, pô, é excelente, assim, eu adoro falar como eu falei no início, quer fazer
alguém que fez ou faz doutorado feliz, você bota a pessoa para falar da pesquisa dela. Então que você Eu passa tenho, 4, tenho um 5 anos. pedido da Fabiana para falar. Ela pode perguntar? Claro, fica à vontade, prazer. Fabiana? Não sei se ela levantou a mão antes, eu só vi agora. Deixa eu ver aqui. Tá com a mão levantada, mas não falou. Então vamos seguir. Tá, se ela quiser falar depois, não tem problema nenhum. Mas assim, isso que o Paulo falou, por exemplo, da avaliação do estágio probatório, é um outro exemplo de algo que já tem previsão constitucional. Ah, a Fabiana falou que no o som deu problema. Quer tentar de novo? Acho que toca enquanto ela tenta É, resolver. Qualquer coisa ela beleza, escreve. beleza. Qualquer coisa escreve então, que a gente faz aqui, lendo a sua pergunta. Mas assim, isso que o Paulo falou do estágio probatório é um outro exemplo que tem previsão constitucional e que muitas vezes é mal aproveitado. Quantas pessoas não são confirmadas em estágio probatório? Pouquíssimos, entram assim para os anais da administração pública, ou a pessoa que conseguiu a proeza de não ser confirmada. Então, é algo que já tem previsão constitucional e que é pouco implementado. Isso também dialoga, né, com os comentários da Alexandra e da Camila, e a implementação, assim, é algo que a gente está falando. Qualquer desenho institucional, qualquer reforma institucional também, qualquer mudança desse desenho, vai ter vantagens e desvantagens. E quando a gente pensa em reformas, inclusive reformas, né, do desenho dos servidores públicos, reforma desse regime jurídico, existem duas estratégias principais. Qualquer grande reforma, a gente pode falar nessas duas grandes estratégias. Uma estratégia é a chamada estratégia maximalista, que também pode ser conhecida como Big Bang, que é vamos refundar, vamos mudar tudo, a gente vai fazer uma reforma enorme. E tem, por outro lado, a estratégia incremental. Nessa estratégia incremental, as mudanças são feitas gradativamente, de modo que você possa ter uma experiência, coletar dados, entender o que funcionou, o que não funcionou. Durante muitos anos havia um entendimento de que a primeira abordagem, essa abordagem Big Bang, era a única que funcionava, que era preciso dar um choque de cultura, mudar tudo. Principalmente a literatura sobre combate à corrupção falava muito dessas mudanças de Big Bang, que tinha que mudar tudo, trocar todo mundo, mudar todo o desenho, que só assim ia funcionar. E mais recentemente, a abordagem incremental tem ganhado popularidade em quaisquer reformas, né, tanto de função pública quanto de outros temas. Eu pessoalmente tenho uma simpatia muito grande pela abordagem incremental, eu defendo isso na tese, agora no livro. Eu acho que a abordagem incremental é uma forma de vencer resistências, porque começa aos poucos, começa de repente com um projeto piloto, para as pessoas desmistificarem também, verem que não é um bicho-papão, não é um bicho de sete cabeças. É uma forma de coletar dados. Então, o que está funcionando bem, o que está funcionando mal, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode expandir. Então, assim, dando um exemplo hipotético, tá? Uma avaliação de desempenho. Será que a gente não pode começar, em vez de começar, sei lá, na administração inteira, imagina, um prefeito novo quer implementar, imagina que não haja avaliação de desempenho no município. Será que começar para todas as carreiras, todos os servidores, assim, um dia não tem, no dia seguinte tem para todo mundo? Será que não dá para começar a fazer um projeto piloto com uma carreira menor, que tenha menos gente, que dê para vamos ver como é que vai ser, como é que não vai ser, colher dados para depois expandir para todo mundo? Ou uma avaliação de desempenho, será que não dá para inicialmente fazer uma avaliação de desempenho para fins de receber uma gratificação, em vez de começar já fazendo para demissão? Enfim, eh, eu pessoalmente tenho uma simpatia por essa ideia de escalar, né, de começar com projetos piloto e esse projeto ser escalado. Eu acho que isso é uma forma de coleta de dados e vencer resistências. Mas, enfim, existem outras abordagens. Tem gente que acha realmente que o Big Bang funciona melhor, que é preciso dar esse choque de gestão.
Então, enfim, existem visões diferentes sobre como introduzir reformas. Esse problema que a Fabiana está trazendo aqui é um problema, né, é um outro problema de desenho, só para colocar todo mundo na mesma página, a Fabiana está dando um exemplo, está trazendo uma pergunta sobre, estruturação de carreira, se uma pessoa que passa, por exemplo, para um concurso numa secretaria de saúde, mas teria mais afinidade com uma secretaria de meio ambiente e como lidar com esse problema. Esse é um outro problema não, uma outra questão da estruturação da função pública no Brasil hoje, né. Hoje as carreiras públicas no Brasil são muito específicas. Então é analista de controle de não sei o que na secretaria XPTO. Não existe nenhuma mobilidade, você vai fazer aquilo naquela secretaria pelos próximos 40 anos, divirta-se. E isso não é assim, essa ideia de que você vai passar o resto da sua vida fazendo uma única coisa, talvez nos anos 50 fosse comum, mas, eh, em 2023 as pessoas querem uma vida mais dinâmica, né. A pessoa que você é hoje, quando você ingressa no serviço público, quando a pessoa que o servidor é quando ele ingressa no serviço público, não necessariamente é a pessoa que ele vai se tornar, ele vai desenvolver outros interesses, outras habilidades, ou sei lá, vai encher o saco, vai querer fazer uma coisa nova. E hoje em dia existe muito pouca mobilidade de carreira, porque a pessoa é daquela carreira, ela não pode mudar para outra, porque isso seria transferência ou ascensão funcional, que é inconstitucional. Então, uma solução que vários especialistas em gestão pública pensam para esse problema é a criação de algo que recebe o apelido de carreirão, que é uma lei que seria uma carreira pública enorme, assim, praticamente de especialista em setor público, sei lá, e aí a pessoa pode ser lotada em diversos órgãos. Então ela pode passar um tempo na Secretaria de Educação, trabalhando com formulação de política pública em educação. Dali a mais um tempo ela pode pedir, uma relotação para uma outra secretaria, porque tudo estaria abrangido dentro daquela carreira. Então não seria considerado transferência nem ascensão funcional, porque, eh, estaria seria um deslocamento dentro da carreira. Seria como, por exemplo, eu sou procuradora do Estado do Rio, eu saí da área de pessoal para ir para a área de dívida ativa. Está tudo dentro da minha carreira. Mas essa é uma proposta para essa proposta do carreirão é uma forma de lidar com isso que a Fabiana fala e de trazer um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de respiro, né, para as pessoas poderem desenvolver outras habilidades, desenvolverem outros interesses, compatibilizando com o nosso atual regime constitucional. Até aqui o comentário sobre isso da Marina é assim: troca a organização de equipes e todo organograma. Não dá para ter uma placa mais fixa na porta da nossa coordenação. Está sempre mudando nome, local, etc. Teria que colocar meia folha A4 na porta com o nome da unidade. E a Alexandra comenta que ouviu falar que no DEMAI, que é uma autarquia aqui de água do município, há uma investigação de potencialidades para o direcionamento do servidor a melhor equipe e campo de atuação, já que para cada cargo existem funções distintas. Interessante. Ah, eu acho que também tem uma questão geracional, né? Como tu disseste, nos anos 50, a pessoa ela tinha uma expectativa em adentrar em determinada área e permanecer naquilo até o resto da vida. Se planejava uma coisa só. E hoje, até por uma questão geracional, existe toda essa dinâmica, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu quero trabalhar com publicidade, eu quero abrir uma ONG, eu quero abrir uma empresa. Não tem toda essa. Não há tanto esse apego, né? Exatamente. E essas mudanças, né, que o pessoal está falando de estrutura e tal, isso tem muito a ver com planejamento de RH, que a gente estava falando mais cedo, né, uma gestão muito errática praticamente, né, de muda toda hora, cada hora vai para um lado, então isso também, dificulta, até o desenvolvimento
de uma estrutura administrativa mais organizada e que distribua melhor os recursos humanos, que possa alocar as pessoas onde precisa de gente. Mas, gente, vamos seguir aqui, senão que eu É, já eu acho que até a gente dá uma gente, é. encerrada aqui nas inscrições para não alongar demais, né? Eu já Para desculpa. poder encaminhar. Eu já estou nos finalmentes, agora eu faço o último bloco e depois a gente abre para a última roda de comentários. E aí só então para a gente amarrar, né, em 2 pontos. Primeiro a parte final do desenvolvimento e depois a conclusão. Diante de todos esses problemas de agência que existem na administração pública, o que a gente pode dizer sobre a atuação dos servidores públicos nessa formulação de políticas públicas? Primeiro que os servidores, como agentes, eles não são meros executores de ordens, eles são mais que isso, eles influenciam na decisão da administração, eles contribuem com memória, com experiências pretéritas, com dados técnicos. Então, olha, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai, isso aqui no passado já deu problema. E além disso, os servidores também embutem a sua própria visão quando apresentam um dado. Então, se tem lá 3 opções e eu prefiro uma, quando eu for apresentar essas opções, eu vou dar uma dourada na pílula da opção que eu prefiro. É um pouco natural que as pessoas tentem dar mais ênfase àquela alternativa que elas consideram preferível. E nisso os servidores acabam influenciando na formulação de políticas públicas, principalmente em assuntos mais técnicos. Quanto mais técnico é um assunto, mais maior a chance de o servidor conseguir exercer essa influência, porque aí, nesse caso, a assimetria de informação vai favorecer o servidor tem mais conhecimento técnico. Então, ele vai trazer um monte de dados e vai dar ênfase àquilo que ele prefere. E muitas vezes essa influência acaba sendo bem sucedida, o gestor acaba falando: realmente, faz sentido, vamos fazer assim. Ou então, olha, realmente, você está dizendo aqui, isso já deu problema no passado, vamos abandonar essa ideia, vamos fazer de outra forma, como é que você sugere? Então, o primeiro ponto é que o servidor não é um mero cumpridor de ordens, ele influencia, sim, na decisão administrativa. Um outro ponto que é importante a gente ter em mente é que os servidores, no exercício das suas funções, vão ter mais discricionariedade do que a gente imagina. Então, existe um elemento criativo no trabalho de qualquer pessoa, inclusive qualquer servidor público, né? Quando o chefe fala: eu quero que você faça isso, esse isso vai ser detalhado por quem executa aquela ordem. É claro que existe um elemento criativo ao esmiuçar uma ordem. E há ainda um exercício ainda mais discreto de discricionariedade, por exemplo, em relação aos servidores da linha de frente, aqueles que estão ali executando diretamente uma política pública. O servidor que faz lá o cadastramento para um benefício social, é ele que vai decidir se o postulante preencheu ou não os requisitos. O policial que está à frente de uma blitz, é ele que vai decidir quem vai ser parado. E pode haver, inclusive, uma divergência entre pares. Às vezes, por exemplo, tem um estudo empírico famoso nos Estados Unidos sobre fiscais de vigilância sanitária. E os fiscais interpretam as normas de vigilância sanitária de maneira diferente. Um mesmo restaurante, um fiscal vai achar que está cumprindo a norma e outro vai achar que não está cumprindo. E aqui eu não estou falando de nenhum tipo de, mas esse cara levou dinheiro. Gente, não é nada disso, é a interpretação pessoal que a pessoa faz daquelas regras. Sim, aqui eu estou tratando de um cenário de normalidade institucional, tá? Então, mesmo tudo correndo bem, as pessoas mais bem intencionadas, elas vão ter interpretações diferentes sobre se uma regra está sendo ou não cumprida. Ou sobre pequenos desvios e a consequência deles. Imagina, limite de velocidade, 100 km por hora, está um policial com aquele radar móvel numa estrada. De repente, um policial acha que a pessoa que passou a 102 quilômetros não tem que ser multada, e o outro acha que não, 102 é acima de 100. Né? Tem gente que é mais flexível e gente que é mais cartesiana, e as pessoas são assim. Então, há discricionariedade no exercício das funções dos servidores e há, inclusive, múltiplas interpretações, muitas vezes, entre colegas de um mesmo nível hierárquico.
E o terceiro ponto que decorre disso é que os servidores públicos acabam podendo resistir a ordens que eles discordem, né, o chamado poder de resistência do servidor público. E aí tem um trabalho seminal sobre esse tema, também de autores americanos, em que eles dividem em 3 possíveis comportamentos a atitude do servidor quando ele recebe uma ordem da qual ele discorda. O primeiro comportamento é a obediência, então a pessoa discorda, mas ela simplesmente obedece e o mundo segue, que é, entre aspas, o que se espera numa relação hierárquica. Mas é possível que o servidor adote outros 2 comportamentos para além da obediência. O primeiro comportamento é a esquiva, que é uma forma de resistência muito sutil e às vezes até imperceptível. A esquiva é uma espécie de evitação, de retardamento, de atraso. Então, por exemplo, o servidor usa todo o prazo regulamentar que ele tem, mesmo que ele não esteja com tanto trabalho assim. Eu poderia liberar isso antes, mas eu não gostei, então eu vou usar todo o meu prazo. Vou fazer bem devagarzinho, sem pressa nenhuma. Vou passar outras coisas na frente. Então, olha, entraram 3 processos. Um eu adorei, eu achei o projeto ótimo, os outros 2 eu não gostei, eu vou fazer o que eu gostei primeiro, os outros 2 eu vou deixar lá para só quando eu terminar eu começar. O servidor pode adotar procedimentos de controle mais rígidos, então ser aquele cri-cri, assim: "Não tá bom, manda voltar, não tá bom, manda voltar", ser muito cri-cri, assim, para demorar a atuação administrativa. E existe, por fim, a sabotagem, que é a forma mais dura de resistência, que aí o servidor vai mais para o embate mesmo, né, na esquiva ele está ali: "Não, veja bem, que isso, eu estou fazendo o meu trabalho". Na sabotagem, aí é uma forma de resistência mais de embate mesmo, de o servidor dizer: "Não, não dá para fazer", de o servidor muitas vezes acionar outros atores, então acionar um órgão de controle, acionar, às vezes, imprensa, então: "Olha, estão querendo fazer isso aqui não pode", instrumentos de renúncia coletiva, outros instrumentos também, então mandar ofício para o Tribunal de Contas, ofício para o Ministério Público, então na sabotagem a gente tem uma resistência mais direta, né, mais de embate mesmo. E por sua vez, é claro que os agentes políticos vão ter formas de responder a essa resistência burocrática. A gente falou longamente sobre o desenho institucional da função pública no Brasil, e então os servidores gozam de estabilidade, eles não podem ser demitidos, mas isso não significa que não haja instrumentos de controle político sobre a burocracia no Brasil. E aí é possível a gente pensar tanto em instrumentos de controle que recaem sobre órgãos e entidades, quanto instrumentos de controle que recaem sobre servidores individualmente. Sobre servidores individualmente, a gente já falou bastante aqui ao longo da manhã, então, exoneração de cargos de chefia, remoção de ofício. Então, olha, a partir de agora você foi removido lá para uma região remota, distante, está bem longe daqui, vai sumir da minha frente pelos próximos anos. Indeferimento de pedidos discricionários. Então, por exemplo, licença para estudo, licença para assuntos pessoais, que em geral são discricionárias, podem ser indeferidos, porque afinal é discricionário. E com as faltas crônicas de pessoal na administração, não é difícil achar como justificativa uma falta de pessoal, que não seja possível gozar licença. Então, existem instrumentos de controle individualmente sobre servidores, e além disso é importante a gente pensar que não existem só servidores estatutários. Existem também comissionados que desempenham funções técnicas, comissionados que foram selecionados a partir de capacidades técnicas e que podem ser exonerados. Existem empregados públicos, existem temporários. Então, existem na administração também pessoas que podem ser simplesmente desligadas. Mas, além dos instrumentos de controle individual, também existem instrumentos de controle que recaem sobre órgãos e entidades. Por exemplo, não autorização de concurso público. Em geral, o concurso público não é decidido só pela própria secretaria, ele tem que ser autorizado pela Secretaria de Planejamento, ou Secretaria de Administração, ou até pelo próprio prefeito ou governador. Então,
não autorizar concurso público para o órgão ficar sucateado. É possível suprimir competências de um determinado órgão por meio de decreto autônomo, né, aquele decreto que não tem uma lei com base no artigo 84, 6 da Constituição. Então dá para o governador, o prefeito podem editar um decreto dizendo transferindo uma atribuição de um órgão que está discordando demais para um órgão que concorde mais. Então, alteração de competências, contingenciamentos orçamentários, né, em geral, essa centralização orçamentária é feita pelas secretarias de Fazenda e a Fazenda vai liberando os orçamentos das pastas. As pastas mais desalinhadas podem sofrer com contingenciamentos orçamentários. É possível que o chefe do executivo envie para o legislativo um projeto de lei para extinguir uma entidade. É possível que sejam criados cargos em comissão e nomeadas pessoas mais alinhadas, para que os servidores possam ser deixados de lado, naquilo que a gente falou lá no início, né, como uma forma de escanteamento do servidor dissidente. E esses mecanismos de controle vão recair, inclusive, sobre órgãos dotados de autonomia, né? Mesmo órgãos que têm autonomia, têm, por exemplo, a liderança indicada pelo representante, pelo agente político, pelo chefe do executivo, né? Ministério Público, agências reguladoras, mesmo órgãos que têm e entidades que têm autonomia, podem sofrer algum tipo de controle dentro dessa ideia do controle que recai sobre a pessoa jurídica. Então, quando fenômenos de discordância, de resistência burocrática acontecem para além do normal, né, e isso a gente também falou lá no início, essa divergência, essa discordância é comum e é saudável que aconteça, principalmente nessa modalidade de esquiva, né, de atrasar, de pedir mais diligência, de levar mais tempo, isso é muito comum que aconteça e é em alguma medida saudável para que se chegue num meio termo. Mas quando essa resistência burocrática se exacerba demais, os agentes políticos vão dispor de instrumentos para controlar os servidores, os principais vão ter instrumentos para controlar os seus agentes, ainda que o desenho institucional da função pública no Brasil preveja estabilidade e outras garantias para o servidor público. Então, aqui já me encaminhando para a conclusão, a gente consegue, né, a partir disso tudo, a gente consegue extrair que a presença de um corpo burocrático, técnico, bem formado e, ao menos relativamente livre de influências políticas, recrutado por critérios objetivos e meritocráticos, é identificada por uma série de autores como um instrumento importante de desenvolvimento econômico, formação de capacidade institucional, combate à corrupção, formação de instituições estatais mais sólidas, apoio da população a formas democráticas de governo. Então, tem vários estudos empíricos que relacionam a presença de uma burocracia estruturada, de servidores públicos bem estruturados, a todos esses indicadores. Mais desenvolvimento econômico, menores índices de corrupção, maiores níveis de apoio da população a formas democráticas de governo. Então, no geral, a existência de corpos burocráticos bem formados contribui tanto para a capacidade estatal como para outros valores relevantes dentro do Estado Democrático de Direito. Mas essa autonomia política, esse insulamento político da burocracia, não é e nem deve ser completo. Primeiro, não é, porque, como nós já vimos, embora o desenho institucional brasileiro garanta estabilidade e outras formas de proteção para o servidor, existem também instrumentos de controle sobre o servidor individualmente e sobre órgãos e entidades, né? Existem formas de esvaziar órgãos e entidades dissidentes, restrições orçamentárias, não autorizar concurso, supressão de competências, criação de uma série de cargos em comissão, para serem preenchidos não por pessoas com formação técnica, mas sim por pessoas alinhadas e muitas vezes que não têm as qualificações necessárias. E aqui são parênteses muito rápido. O cargo em comissão em si também não é a existência dele em abstrato não é um problema, ele é um importante instrumento de oxigenação democrática. O problema do cargo em comissão é quando tem demais. O problema do cargo em comissão é quando ele é utilizado como um instrumento de controle excessivo sobre a burocracia.
uma forma de nomear pessoas alinhadas sem, a necessária formação técnica para executar aquelas tarefas, o problema é esse. A existência do cargo em comissão em número razoável e ocupados por pessoas que sejam alinhadas àquele projeto político, mas tenham uma formação técnica compatível com as funções, isso é fundamental para garantir a implementação de projetos democráticos. Então, não é aqui, então vamos acabar com a comissão, não é isso que eu estou falando. Aqui eu estou falando de algo problemático, algo, né, que se desvia desse normal e passa a ser só um instrumento de controle. Muitas vezes com ocupantes que não preenchem os requisitos mínimos para exercer aquelas funções, que são nomeados apenas e simplesmente por uma fidelidade política a um representante político. Essa que é a situação problemática. Mas, dito isso, esse insulamento da burocracia, primeiro, não é completo, e já vimos por quê, e segundo, nem deve ser. Existem diversos estudos, tanto acadêmicos quanto empíricos, que demonstram que a qualidade, a capacidade do poder público de desenvolver políticas públicas de qualidade tem uma relação com a autonomia de servidores públicos numa espécie de curva em U, né, aquela parábola, assim, aquele U de cabeça para baixo. Então, quando tem muito pouca autonomia, a política pública é ruim, mas quando tem autonomia demais, a política pública também é ruim. Existe uma espécie de ponto ótimo da autonomia do servidor público. Servidor público que é completamente autônomo, que não tem nenhum controle político, isso também acaba sendo ruim para a implementação de política pública. Porque é aquilo que a gente conversou mais cedo, o tempo do servidor também não é o tempo da população. A população que não tem saneamento também não pode esperar um estudo que vai levar 10 anos para ficar pronto. Não dá para fazer, se não dá para fazer uma obra de saneamento em 6 meses, também não dá para levar 10 anos para começar, porque a gente está estruturando um projeto. Então, autonomia demais também pode contribuir para políticas públicas que não acontecem. E por isso existe uma espécie de curva em U, né, desse ponto ótimo da autonomia burocrática. Claro que a ausência completa de controle pode trazer níveis muito indesejados, né, de políticas públicas, de políticas, ao contrário. Claro que a ausência total de autonomia pode trazer efeitos muito indesejados, mas uma autonomia sem nenhum tipo de supervisão também gera problemas. E assim, isso não é fácil. Primeiro que esse ponto ótimo se desloca ao longo do tempo, né? Em alguns momentos mais autonomia mais desejada, em outros menos autonomia. E essa talvez seja a grande dificuldade desse ponto, porque autoridades políticas que tenham que sejam preparadas e que tenham comprometimento com valores democráticos tendem a utilizar esses instrumentos de controle de maneira mais parcimoniosa. Então, tendem a ouvir, tendem a considerar e tendem a não adotar formas de perseguição arbitrária, mas podem eventualmente substituir um chefe ou outro, porque isso faz parte da gestão de pessoas, mas não como uma forma de assédio. Por outro lado, lideranças políticas que tenham preferências autoritárias ou aquilo que a literatura chama de preferências predatórias, que são aqueles que só querem pegar para si recursos públicos, autoridades políticas com preferências predatórias ou autoritárias têm incentivos para reduzir a autonomia dos servidores, reduzir esse protagonismo do servidor. Porque o servidor começa a dizer não, começa a dizer, olha, isso não pode, isso não é assim. E aquele que é autoritário ou só busca vantagem pessoal, não vai querer ouvir nem considerar esses elementos técnicos e vai ter incentivo para escanteá-los e substituí-los por outros mais alinhados, embora não necessariamente tão bem preparados. De forma bem paradoxal, a independência política de servidores públicos é mais estratégia justamente quando está mais ameaçada, porque é justamente frente a essas lideranças políticas pouco comprometidas com valores democráticos que essa capacidade de resistência do servidor público se mostra mais importante e, justamente por isso, se encontra mais ameaçada.
Em momentos de normalidade institucional, esses conflitos acontecem de forma mais, saudável, contribuindo para que se chegue num meio termo entre a técnica e a política e que em geral produz resultados mais eficientes, como a gente falou aqui ao longo da exposição. E aí então eu encerro a minha fala e passo para vocês fazerem as últimas dúvidas, os últimos comentários. Bom, Ana, eu acho que assim, ó, a receptividade do pessoal aqui foi excelente, muitos elogios, tá? Chegaram tanto aqui no chat, pedindo mais palestras sobre isso, elogiando tua qualificação, as colocações pertinentes, e a gente está recebendo, inclusive, mensagens pelo e-mail institucional do Centro de Estudos também, elogiando, porque eu acho que o pessoal se identificou muito com essa fala, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com aquilo que. E eu acho que tu fizeste um milagre aqui, que é de resumir toda uma vida pública do servidor, desde que ingressa, todos os conflitos que a gente tem, até assim, até a aposentadoria, né? E até depois. E aqui só vou encerrar com uma fala da Aline Cardoso, que ela disse assim, que achou a última colocação super pertinente. A autonomia do servidor precisa ter um certo controle da mesma forma que a autonomia do agente político. Enfim, nenhuma relação na gestão pública pode ser 100% discricionária. Precisa possuir mecanismos eficazes de avaliação e aperfeiçoamento. Formações como essa são essenciais para essa construção. Então, eu acho que disse tudo aqui, e eu só tenho a te agradecer, Ana, por compartilhares esse teu conhecimento, e dizer para tu nos passares depois a referência da editora por onde está saindo o teu livro. Tu já deve ter essa referência, né? Já que está saindo em breve. Eu até vi nas redes sociais que tu estavas feliz comemorando que estava lançando a obra, né? Já está na rua? Ainda não, está em fase final de, impressão, vai sair pela Lumen Iuris, que é uma Ah, editora ótima aqui do editora Rio. do Rio. E aí já está em fase final de impressão, é sempre difícil coordenar com os professores que fizeram os prefácios e tal, as pessoas têm agendas super concorridas, Sim, então com mas certeza. agora E, já está em fase final. e até para fazer um link com a temática de hoje, só para comentar com o pessoal, no dia 16 de maio a gente vai ter uma reflexão sobre o novo arcabouço jurídico pensado para uma lei nacional de concursos públicos. Então, está muito atrelada com essa reflexão sobre os Eu servidores, né? participei dessa lei. E a gente vai ter aqui a doutora Vera Monteiro, da FGV, e o Conrado Tristão, que Sim, fazem o parte Conra eu do. faço parte do grupo de pesquisa lá com o Conrado e da função Ah, que pública. bacana, que E bacana. e tô fazendo uma Então outra pesquisa com a vai Vera. ter uma inter-relação próxima com isso, né? A Silvana está perguntando o nome do livro, tá? É, Ah, a o nome do livro é Servidores Públicos no Brasil, lições do institucionalismo para o aprimoramento da função pública, uma coisa para a compreensão e o aprimoramento da função pública. Tem o título mesmo é Servidores Públicos no Brasil, e aí tem um subtítulo enorme, que é Lições do Institucionalismo para a Compreensão e Aprimoramento da Função Pública. Ainda não está lançado. Quando eu sair, eu posso até mandar para Karen o link isso, direitinho. com certeza tu vais publicar nas redes sociais, só coloca um Boa. contato de rede social para o pessoal poder acompanhar o lançamento do livro, só repetindo a editora Lumen Iuris, tá? Que é editora do Rio de Janeiro. E eu já vou então deixar os agradecimentos a todos que participaram ativamente hoje, que a todos que ouviram com atenção, e dizer que estamos sempre assim promovendo eventos, porque é missão institucional aqui do servidor público, da instituição PGM, trazer esses temas tão quentinhos assim nas nossas dúvidas do dia a dia de forma acessível, gratuita, aberta a todos, para aperfeiçoamento tanto dos servidores quanto da sociedade.
Então, aqui, @Ana Miguéis, Ana com 2 M's, ela colocou ali no chat, para acompanhar, então, as publicações da doutora Ana. Mais uma vez, muito obrigada, obrigada a todos. Ana, só agradecimentos a ti, muita gratidão. Ficamos em contato, e te aguardamos outras vezes, então, no Cedim. Já pelo adiantado da hora, 4 para o meio-dia, a participação foi intensa e eu vou dando por encerrados os nossos trabalhos hoje, tá certo? Um abraço a todos e um bom dia de trabalho. Muito obrigada a todos, obrigada Karen, Cedim, obrigada a todo mundo que ficou até o final, foi um prazer e até uma próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau!